Olá, pessoal! Como vocês estão? Vamos dar continuidade então aí na nossa aula, vamos gravar mais uma. Hoje o nosso tema será sobre adaptação escolar. Olha que legal! Vamos aqui discutir um pouquinho sobre o que é adaptação, como a gente tem que fazer ela, como ela ocorre, o que a gente tem que levar em conta aí do nosso aluno para fazer essas adaptações, o que a gente tem que saber. Vou dar algumas dicas aí também sobre adaptações para o autismo, um pouquinho do que eu sei, né? Vamos também, depois que a gente esclarecer algumas coisas, a gente vai fazer uma adaptação também bem legal aí, em todos os vídeos, os próximos vídeos aí, a gente vai estar trazendo, então, algumas adaptações para a gente fazer aqui junto com vocês. Eu já me antecipei e programei os materiais, tudo que a gente vai precisar, e a gente vai fazer então juntos, o passo a passo das adaptações. A gente poderia trazer pronto, tenho também muita coisa pronta que eu posso trazer aqui e mostrar para vocês. Eu vou fazer um vídeo aí mais para frente aí, eu vou gravar um vídeo mostrando alguns materiais aí também que eu já fiz, tenho trabalho com o aluno, e vamos fazer também o passo a passo. Eu acho importante a gente sentar aqui e ter essa comunicação, mostrar como a gente faz, do passo a passo, para você aprender bem direitinho, saber quais são os objetivos desse trabalho, dessa adaptação que a gente está fazendo. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre as adaptações curriculares. Então, ao tratar de educação para todos, um dos primeiros aspectos que deverá ser pautado é o reconhecimento da diversidade existente na população escolar, de modo que as propostas pedagógicas valorizem todos os tipos de capacidade presentes na escola, respeitando também os diversos tipos e ritmos de aprendizagem dos educandos, adotando metodologias diversificadas e motivadoras, sem esquecer de avaliar os estudantes numa perspectiva processual e emancipatória. Então, aqui está um parágrafo aqui dizendo de um artigo muito interessante, um artigo bem legal, da minha pós aí, que eu guardo com carinho. Vou trazer um pouquinho para nós conversar aí sobre esse artigo que traz muita coisa boa. Então, aqui ele fala que a gente tem que fazer uma adaptação, mas não fazer por fazer, né? A gente tem que ter em mente qual é o objetivo que a gente quer com isso, né? Antes de tudo, a gente tem que conhecer o nosso aluno, né? Conhecer aí quais conhecer aonde que o nosso aluno pode chegar, até onde que ele chega, quais são as suas limitações, o que ele não vai conseguir fazer, porque a gente não pode só enxergar as limitações. A gente tem que enxergar o que o aluno é capaz de fazer, porque o aluno é capaz de fazer alguma coisa sim, ele sempre vai trazer uma coisa boa para nós. A gente só tem que conhecer isso e respeitar isso, né? Cada aluno traz aí de um jeito diferente. Então, a gente tem que fazer essas adaptações diversificadas, cada professor vai conhecer o seu aluno, cada professor vai fazer de um modo diferente. Nenhum professor que tenha um aluno com a mesma deficiência vai fazer do mesmo modo, porque cada criança é diferente uma da outra, cada uma vai aprender de um jeito diferente, então o professor vai ver qual é a melhor forma que esse aluno vai aprender, né? E sem contar que tem que ser atividades que motive, não adianta a gente se esforçar, fazer aí uma atividade pensando, claro que a gente sempre vai fazer pensando no bem da criança que ela vai aprender, mas a gente tem que pensar numa atividade que seja motivadora, né? Que traga essa criança de corpo e alma,
que ela vai aprender gostando, não vai fazer aquela aprendizagem ali só por fazer, porque a prof está enchendo o saco, tem o que fazer, né? Ela vai ter motivos para aprender. Então, por isso que é essencial a gente conhecer do que os nossos alunos mais gostam. E aqui fala uma parte interessante, sem esquecer de avaliar os estudantes numa perspectiva processual e emancipatória. Então, é imprescindível, né, gente? Então, vamos lá. Ainda que consideramos que a sociedade em geral é tomada por uma resistência no que se refere aos níveis de inclusão e integração de todas as pessoas, independente de raça, cor, condição social, crença religiosa, etc., né? Na escola e nos espaços coletivos em geral. No documento do Ministério da Secretaria da Educação Especial, Saberes e Práticas da Inclusão, afirma-se que para incluir todas as pessoas da sociedade deverá ser modificada, devendo firmar a convivência no contexto diversidade humana, bem como aceitar e valorizar a contribuição de cada um conforme as suas condições especiais. Então aí traz um pouquinho dos direitos das pessoas com deficiência, né? Falando um pouquinho aí que elas têm que ser inclusas na sociedade e que é um direito delas, né? Deve-se pensar que a escola e a sociedade focalizam a eficiência como condição individual do sucesso estudantil. E essa concepção tem caminhado em sentido oposto à proposta da valorização da diversidade de formas de pensar e aprender dos estudantes. Então, hoje não é mais assim, né? As professoras, os alunos não têm mais aquela condição individual do processo de educação, né? Todo mundo anda para chegar no mesmo trajeto, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo é valorizado, né? No seu contexto aí. Deve-se pensar que a escola e a sociedade focalizam então, nas condições individuais do sucesso estudantil, essa parte a gente já viu, né? Nessa perspectiva, vale lembrar que a diversidade existe na comunidade escolar, contempla um vasto campo de características. Exemplo, criança e adolescente com condição física, intelectual, social, emocional e sensorial bem diferenciadas. Crianças trabalhadoras ou que vivem nas ruas. Olha que legal que traz para nós, não só crianças aí com deficiência, né? Crianças às vezes que têm aí uma condição mais precária, né? Crianças de minoria linguísticas, étnicas ou culturais e dentre outras, tem muitos, né? Desta forma, a expressão necessidade educacional especial está associada à capacidade ou dificuldade que a criança e jovem têm em aprender ou não, necessariamente a deficiência. Então, aí traz para nós não só a deficiência como um ato principal, mas também as crianças que têm algumas limitações, seja de etnia, seja de moradia, né? Seja de outras coisas aí que podem acontecer, né? Vamos aqui passar um pouquinho para baixo. Então, adaptação curricular e seus diferentes níveis. Então, aí as adaptações curriculares têm 3 níveis. A gente vai debater aqui um pouquinho sobre eles. Quando falamos de adequação curricular para atender às necessidades educacionais especiais, deve-se pensar na seguinte tríade. Primeiro, currículo escola. O segundo, currículo de classe. E o terceiro, currículo individualizado. Então, essas 3 tríades andam junto. Se a gente pensar aí em adaptação curricular, a gente tem que pensar nessas 3 modalidades junto, como vai ocorrer e aonde vai ocorrer, né? Estabelecer só um pouquinho, pessoal. Fugiu o texto aqui. Então,
Estabelecer uma relação harmônica entre esses três aspectos é o fator essencial para que todos os alunos possam participar de um ambiente rico de oportunidades para melhorar e aprender, né? Para os estudantes com necessidade educacional especial, que tenham pleno acesso ao currículo, as adequações de acesso ao currículo correspondem a um conjunto de ajustes e modificações dos elementos físicos, materiais, espaciais ou de comunicação, que facilitarão que os alunos com necessidade desenvolvam e participem ativamente do currículo escolar. Então, está falando aí um pouquinho sobre o que é o que é o currículo adaptado, né? Que a gente tanto já vem falando na educação, cada vez está ganhando mais forma e ganhando mais espaço essas adaptações. Vamos entrar em um detalhe que a gente sabe que é imprescindível, gente, adaptar um conteúdo aí para uma criança que é especial. Eu acho que se a gente não trabalhar nesse aspecto, o nosso aluno não tem efetiva aprendizagem. Ele não vai aprender, porque a gente sabe que a criança que tem dificuldades ou se ela tem uma deficiência, ela tem limitações. E se a gente fica na mesmice, só lá acompanhando o livro didático, muitas vezes a apostila que é paga, ou seja, o material que o professor traga, muitas vezes esses alunos não vão conseguir ter uma total aprendizagem daquilo, ou não vão compreender muito bem alguns conceitos importantes. Então, o professor tem que pensar aí numa maneira diferenciada e trazer para os seus alunos, né? E eu não estou só falando aí do segundo professor que está com o seu aluno e é dever dele fazer essas adaptações. Estou falando aí do professor regente também, que tem que pensar não só nos alunos com deficiência, mas em si a sua turma no todo, né? Porque também tem crianças que aprendem de forma diferente, que tem capacidade, mas aprendem um pouquinho diferente. Então, o professor, o segundo professor, como eu já falei, sempre conhecer o aluno, saber do que ele gosta, principalmente o primeiro passo, não só para o segundo professor, o professor tem que partir do que a criança já sabe. Você vai ter que criar uma metodologia para saber do que a criança o que a criança já aprendeu, o que ela já sabe. Então, partir daí, né? Começar daí a questão do aprendizado. Toda criança vai trazer alguma coisa, toda criança vai saber, nem que seja um pouquinho, mas vai saber e vai trazer. Então a gente parte daí, porque a criança não é leiga, ela sabe e sabe muito bem. Então eu vou pesquisar, vou ver o que o meu aluno sabe, vou ver quais suas limitações, até onde eu acho que ele chega, até quais são as suas especificidades, né? E de repente a gente nesse processo aí descobre que o aluno vai muito além daquilo que a gente acha que ele é capaz. Pode acontecer muito. Esses alunos aí darem um show e surpreender a gente. Nossa, não esperava, né, que o meu aluno fosse compreender tão bem e querer saber mais e saber mais daquilo que eu trouxe para ele, né? Então vamos lá. Para que seja possível favorecer o acesso ao currículo, deve-se atentar nos seguintes aspectos. Esses aspectos aqui são muito importantes, eu acho importante citá-los. Agrupar os alunos de modo que ocorra a comunicação e as relações sociais. Então, em nenhum momento pode haver a exclusão, seja de típicos, que rola bullying, seja de atípicos, né? Que rola muito mais bullying, inclusive, né? Então, tem que se ter aí, o professor também na sala de aula, é dever dele se trabalhar as interações sociais, o conceito de amizade, o conceito de respeito entre os alunos, né? E mostrar que é muito importante um ajudar o outro e que tem que ter essa socialização, essas relações sociais, para que o aprendizado ocorra melhor. Tanto que a gente sabe que muitas vezes o aluno, determinado aluno não consiga aprender do modo que o professor aí está explicando,
O professor faz de tudo, traz materiais novos e o aluno não vai, não consegue. Aí o professor pede para um coleguinha, sentar do lado desse aluno, você pode ajudar ele? Ele está com um pouquinho de dificuldade. Eu acho que se você é amigo dele, vai ajudar. Tenta, vamos lá tentar. E de repente essa criança aprende aí de uma hora para outra, né? Com esse aluno, com esse amigo, e seja mais fácil o entendimento, né? Então, proporcionar também ambientes com adequada luminosidade, sonoridade e movimentação. Aí é um ponto principal, principalmente para as crianças que são mudas ou cegas, né? São surdas. Então, tem que ter um ambiente adequado, com uma luz que os alunos conseguem enxergar direito o quadro, a letra do professor, o som, né? A movimentação, não ser uma sala muito pequena com muito aluno aí, principalmente a gente sabe que em salas que tem alunos inclusos, o número de aluno aí tem que ser reduzido, né? Numa sala pode ter 25 alunos, 26 no máximo. Então, numa sala aí que tenha deficiente, não pode ter tanto assim, no máximo 19 de 20 alunos, né? Até menos, dependendo quantos alunos deficientes tem na sala, porque pode haver de até 5 alunos deficientes numa mesma sala, né? Então, tem que ter ali um ambiente adequado. Só que a gente sabe também que não ocorre assim. Infelizmente, não é por culpa do professor, que o professor sempre reclama que a sala sempre está super lotada, né? É mesmo uma falha que não é da escola. Isso já é, né, de lei praticamente, né? Adaptar materiais escritos de uso comum, destacar alguns aspectos que necessitam ser aprendidos com cores, desenhos, traço, incluir desenhos gráficos que ajudam na compreensão, destacar imagens, modificar conteúdo escrito de modo que facilite na compreensão. Então, aí são alguns exemplos que a gente pode fazer de adaptações, né? Isso vai conforme a deficiência do nosso aluno, né? Apoiar o uso de materiais de ensino-aprendizagem de uso comum, que são aqueles livros didáticos, as apostilas, seja o que for, né? O professor tem que acabar seguindo, porque o aluno tem direito de aprender o que os colegas estão aprendendo, né? De repente aí não consegue acompanhar tudo, mas ele tem que saber quais são os conceitos que estão sendo trabalhados naquele momento, né? E atuar para eliminar sentimentos de inferioridade, menos-valia e fracasso. Olha aí uma situação muito presente aí que o professor tem que estar, né? Fazer de tudo para que não ocorra aí a inferioridade entre os alunos, que não aconteça o bullying, e que o aluno em si não se sente fracassado, né? Fazer aí às vezes um agradinho para o aluno, esse agradinho que eu falo é dar os parabéns, né? Executou uma tarefa, dá os parabéns. Olha, você foi ótimo, você foi muito bem, parabéns. Isso também serve de dica para o autismo. Eles têm assim o ego meio elevado, os autistas. Quando ele executa uma tarefa, eles gostam que as pessoas admirem aquilo e falam daquilo. Eles querem que as pessoas vejam o que eles fizeram, né, o que eles estão fazendo. Então, eles gostam muito que as pessoas falem do trabalho deles, que elogiem. Eu vejo bem por mim. E eu faço isso sempre. Qualquer coisinha, seja do dia a dia do aluno, aí a gente está que ele está executando, a gente dá os parabéns. Olha, você é excelente, muito bem. Nota 10 para você, ó. Parabéns, estou gostando de ver. Agora sim. Então, em todo o tempo, a gente tem que ter essa disponibilidade aí de enxergar o que o aluno está fazendo e parabenizá-lo, né? Porque levanta o ego deles e eles gostam muito disso, né? Se sentem valorizados. Vamos lá.
subiu aqui um pouquinho, vamos achar onde a gente parou. Aqui. Meu teclado do Note está um pouquinho... Bom, já achei. Vamos lá. Adaptações curriculares escolares. As adaptações curriculares podem ser classificadas em organizativas. O que isso significa? Organização de agrupamento, organização didática de aula, organização de espaço, que foi o que a gente já falou. Relativas ou objetivas e conteúdos. Priorização de alguns conteúdos, eliminação de conteúdos secundários. Gente, quando a gente trabalha com autismo, quando o autismo, por mais que seja de alto funcionamento, mas a criança aí não consegue compreender tudo e seguir o que os colegas estão estudando, a gente faz muito isso, eu faço muito isso também. A gente tem que saber até onde o nosso aluno vai e o que ele compreende. Não adianta a gente passar conteúdo aí que vai encher a cabeça do aluno e o aluno não compreender nada, né? E aqui tá falando bem claro, eliminação de conteúdos secundários. Então, o professor sabe o que o seu aluno aprende, o que o professor achar que não vai acompanhar, que não tá legal do jeito que tá exposto, ou que não vai dar conta disso tudo, aí o aluno elimina. Né? Não vamos estudar isso agora, tem a vida inteira acadêmica aí para estudar. Então, se o professor achar que não é o momento certo, então não vamos, né, bater de frente com isso. Avaliativa, adequação de técnicas e instrumentos. Eita, que é uma coisa que os professores debatem muito e assim é polêmico, né? A avaliação é complicado. A avaliação, principalmente para o segundo professor. As técnicas de avaliações mudaram muito conforme o passar do tempo, né? Não é mais aquela questão tecnicista, aquela questão, né, de como era antigamente, que o professor chegava na sala, ele era o ditador, ele falava, o aluno escrevia, era o que o professor falava, o aluno não poderia questionar, não tinha direito de dar opinião, e era o conteúdo era decorado, né? A criança literalmente não aprendia, era só decorado para a hora da prova lá, e a prova era de um jeito que não teria como fazer diferente, era aquilo que o professor estabelecia, né? E pronto. Hoje já não é mais assim, a gente tem outra visão de avaliação, que não é agora que a gente vai entrar em muito detalhe sobre isso, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre avaliação para segundos professores, né? Que é complicado. Muitos professores, não é muitos, na verdade são todos que se encontram aí com os alunos deficientes. Uma porque o segundo professor, ele não tem direito de ter aulas aí para planejar, né, para fazer o planejamento. Ele tem que, depende da deficiência do aluno, então ele tem que acompanhar ali as 4 horas de aula, não pode se ausentar nem sequer 1 minuto. Então, o professor acaba que não conseguindo fazer essas adaptações avaliativas, que a gente sabe que a criança que tem uma deficiência jamais vai conseguir acompanhar uma prova que os alunos típicos fazem, porque muitos alunos nem acompanham, como a gente falou antes, toda a matéria, né? Que não tem a capacidade aí de acompanhar toda a matéria. Como é que você vai fazer uma prova se o teu aluno não conseguiu acompanhar, não estudou aquilo? Então, tem que ser adaptado. E não é por culpa do segundo professor que isso não ocorre. Ocorre porque ainda não a educação especial ainda não está totalmente no eixo certo, né? Alguns direitos que os professores deveriam ter e não têm, muitas vezes porque também a escola não dispõe aí de outra pessoa para ficar no lugar,
desse professor, para o professor poder fazer as provas. Então, se peca muito nesse sentido aí, né? É uma pena, infelizmente. E muitas vezes o professor não consegue adaptar e vai com aquilo que tem, né? E vai muito também da parceria do professor regente da sala, né? Que o professor regente tem que ter esse olhar voltado. Aí esse aluno aí não pegou, eu tenho que conversar com o segundo professor e ver o que ele aprendeu. O que esse aluno aprendeu? Então eu vou ajudar esse segundo professor a montar um gabarito aí, montar uma prova, para esse segundo aluno conseguir fazer no modo dele, do jeito que ele consiga fazer, né? As adequações no procedimento didático, as introduções de atividades alternativas quando necessário, modificação do nível de complexidade das atividades. Então, o professor vai saber aí se seu aluno precisa de uma atividade mais simples, uma atividade mais complexa, né? E a temporalidade. Alteração no tempo previsto para a realização das atividades. Adequação do período para alcançar determinados objetivos. A questão também de provas, voltando ao assunto, né? Muitas vezes o segundo professor não consegue fazer toda a prova com o seu aluno ali em 45 minutos. Então, esse tempo, por obrigação, por lei, tem que ser estendido, né? Tem que ser. E alterações de atividades, realizações de outras atividades também, né? Cada um deles limita-se em ajustar as vivências pedagógicas com o intuito de viabilizar o processo de ensino-aprendizado de acordo com a necessidade específica de cada aluno, especialmente aqueles que apresentam necessidade educativa especial. Então, e o currículo de classe? O que é esse currículo de classe? Vamos lá. Quando as adaptações do currículo de classe, quanto às adaptações do currículo de classe, as adequações desse nível são organizadas pelo professor e referem-se especialmente às atividades realizadas na sala de aula, o espaço dirigido pelo professor. Então, quem faz o currículo de classe é o professor, né? Que é o currículo ali, o planejamento que o professor vai fazer. Os procedimentos escolhidos pelo professor devem estar presentes no planejamento da aula e pode assim ser exemplificados. Vamos lá. A relação professor-aluno deve considerar as dificuldades de comunicação e, quando possível, utilizar sistemas alternativos. Então, aí, para fazer um currículo de classe, que é o professor que vai fazer, ele tem que levar em consideração, então, a dificuldade de comunicação do seu aluno, né? E apresentar, então, utilizar de sistemas alternativos, pensar o que eu posso fazer para melhorar isso. A relação entre os colegas de classe deve ser motivada por atitudes positivas e de ajuda mútua, foi o que a gente falou antes, né? Os alunos devem ser agrupados de modo que favoreça a relação social e o processo de ensino-aprendizagem, também já falamos. O trabalho do professor de sala de aula e do professor da sala de apoio, que é a sala de recursos, deve se estabelecer de forma cooperativa e interativa, bem definida do ponto de vista de função e competências. O que quer dizer isso, gente? Que tem que ter diálogo entre aí a sala do AEE, com o professor titular da turma, porque a sala do AEE em horário oposto das aulas, né? Então, tem que ter comunicação aí entre esses professores, saber o que o aluno está estudando, como que ele está fazendo, quais as dificuldades e quais as superações dele, né? O planejamento deve ser realizado de modo que tenha as atividades diversificadas, no que se refere ao nível de complexidade das atividades propostas. Nós também já falamos bastante sobre isso. As atividades devem ser propostas levando em consideração os vários tipos de execução. Então, quando a gente faz uma adaptação,
a gente tem que ter vários tipos de execução. A gente não basta somente aí fazer um material adaptado e não saber como a gente vai executar. Às vezes a gente faz com a melhor das intenções um material e não dá muito certo, no sentido do aluno não compreender aquilo que a gente tentou repassar. Então a gente tem que ter vários tipos de execução, pensar aí como que eu posso trabalhar em várias maneiras com esse material. Mesma coisa o conteúdo, né? O professor é gente, tem que saber. Aqui fala também envolvendo situações individuais ou grupais, então é essencial a gente saber quando é hora de fazer em grupo ou quando é hora do aluno fazer individual, né? Por fim, acredita-se que essas medidas pedagógicas realizadas em sala de aula viabilizam e podem tornar possível a efetiva participação da aprendizagem dos alunos, que apresentam necessidades educativas especiais. Vamos falar agora sobre o último, que é o currículo individualizado. Vamos lá, o que é o currículo individualizado? As ações desse nível de currículo visam atuar na avaliação e no atendimento individual ao aluno, que a se levarem em considerações as necessidades especiais de cada educando, né? Oferecendo a devida atenção para as seguintes necessidades educacionais: deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência mental, deficiência física, alunos com superdotação, aluno com deficiência múltipla e para alunos com condutas típicas de síndromes e quadros clínicos, que seria então o TEA, né? E o TEA e os transtornos globais do desenvolvimento, né? Transtorno global do desenvolvimento também, que se encaixa aí. Falar de acessibilidade ao currículo e da necessidade de realizar adequações curriculares no dia a dia da escola é pensar na escola para todos, buscando uma inclusão plena nas atividades planejadas pelo professor. Não consiste numa tarefa fácil, visto que algumas das adequações devem ser originárias de políticas públicas, de órgãos governamentais e até mesmo física e estrutural. De qualquer forma, falar da adequação e propô-las em um avanço significativo nas práticas educativas que contemplam a diversidade e valorizam a inclusão, né? Muito bem, gente. Então, isso aí foi um pouquinho sobre a adaptação curricular. Claro que tem muito mais coisa sobre isso, né? Vamos aí, então, falar mais um pouquinho sobre a adaptação, gente. Tem aqui o autor Capellini, que está falando uma coisa muito legal. Eu vou ler para vocês aqui, que serve também de ajuda para nós aí, professores, tá? Então, alguns dos aspectos que devem ser observados pelo profissional que atua com o estudante com necessidade educacional especial, segundo Capellini 2008, no livro Práticas Educativas, Adaptação Curricular, são: se ele apresenta desenvolvimento satisfatório no cumprimento das atividades. Então, tá aí uma dica que ele nos dá, a gente tem que observar se o nosso aluno está feliz fazendo aquilo que ele está feliz, né? Qual é o ritmo de sua aprendizagem diante dos mais diversos conteúdos curriculares? Sua aprendizagem é lenta, normal ou rápida? Então, o professor tem que saber isso, né? Se apresenta motivado ou realiza as atividades propostas intra e extra classe? Se necessita de recursos adicionais, como auxílio de material concreto para resolver o propósito? Se solicita o auxílio de colega ou do professor para as atividades? A interação com os colegas dentro e fora da sala de aula, a interação do aluno e com o professor e com os demais profissionais da escola, se consegue se agrupar com os demais alunos em classe e nos outros espaços da escola, se é assíduo, se necessita de auxílio para vir à escola, se cuida dos seus materiais,
quais são as suas atividades preferidas, o que apresenta facilidade para resolver e se consegue relatar um fato ocorrido sequencialmente. Então, isso tudo está lá na página 14, tá? Do livro Práticas Educativas, Adaptações Curriculares. Então, ele fala aqui um pouquinho de o que o professor tem que saber do seu aluno, o que o professor tem que prestar atenção, né? Que é tudo que a gente já falou aqui nesse vídeo. Essas observações acima são dicas de exemplo de prática elementares que todos os professores podem observar atualmente nos alunos com necessidade educacionais especiais e que podem auxiliar significativamente no melhor direcionamento de um plano de desenvolvimento individual, adequado para cada estudante. Então, a gente estava falando aí do currículo individualizado, aí então tá algumas dicas, né? Vamos seguir aqui, vamos ver o que mais tem. Então, agora vamos ir para os finalmente aí de falatório, de falar sobre um pouco, porque é uma vasta área sobre o currículo, né? E sobre as adaptações, então vamos aí, não vamos se estender muito, eu só quero falar mais um pouquinho sobre o autismo, as adaptações que são do autismo. Vamos lá, então. Depois a gente vai preparar aí, então, o nosso material, uma adaptação para a gente fazer. Então, vamos lá. Com os alunos do TEA, como os alunos do TEA apresentam alguns padrões de comportamentos que, quando indefinidos, podem auxiliar na busca Desculpa, gente, vamos lá. Como os alunos com TEA apresentam alguns padrões de comportamentos que, quando identificados, podem auxiliar na busca de estratégia de trabalho mais eficaz, é interessante que o professor esteja atento na sala de aula a regular a capacidade sensorial, espacial e a capacidade de simbolizar, a questão da subjetividade e a linguagem, basicamente. Então, vamos lá, como a gente trabalha a nossa capacidade sensorial lá com o nosso aluno autista? Como existem uma hipersensibilidade aos estímulos ambientais, alguns sentidos se revelam extremamente sensíveis, que é o que a gente já comentou, que pode ser do tato, que pode ser da luz, que pode ser do barulho, né? Desta forma, é importante que o tom da voz não seja alto. Então, a gente tem que falar mais pacificamente, e quando a gente fala, vocês vão perceber que eu falo muito e falo rápido. Então, eu tive que me policiar nesse sentido também, porque às vezes com crianças normais a gente está acostumado a falar, esmiuçar, né? Falar lá tudo e mais um pouco. E no autismo a gente não faz dessa forma, não. A gente tem que falar assim palavras simples e com menos detalhes, né? A gente tem que saber como a gente tem que chegar nesse aluno. Porque se a gente chega nele falando, ele pode dar uma crise, entrar em crise, né? Uma crise sensorial pelo fato de você estar falando muito ou falando muito alto, porque como a gente já estudou, o cérebro recebe essas informações diferentes do que a gente. Então a gente tem que saber como a gente tem que falar. A gente tem que falar pausadamente, devagar. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma frase. Lá para o aluno típico, a gente fala: você quer ir no banheiro ou tomar água? Para o autista, a gente não vai falar assim. A gente vai pedir: banheiro? Precisa? Tomar água? Você quer? Precisa? Algo desse sentido. A gente diminui a frase, retira palavras aí e fala só o essencial, como se fosse o verbo da ação, você precisa fazer tal coisa, né? E o que precisa ser feito naquele momento. Ou que nem na troca aí de aulas.
que o professor manda lá pegar um material, né? Vocês agora peguem o material de português, vamos pegar lá na página tal, Com o autismo não dá para falar desse jeito. A gente tem que, principalmente, a gente tem que saber se o nosso aluno tem a função de pegar esse material e se ele precisa de auxílio para pegar. Mas a gente tem que trabalhar isso também. O aluno tem que ser independente, ele tem que saber onde estão as coisas dele, tem que saber buscar, tem que saber trazer de volta, saber guardar. Então, na sala a gente tem que trabalhar isso também. A gente não pode ficar pegando e fazendo tudo por ele, né? Então, ele tem que também saber fazer isso. E tem que falar, ó, caderno, português. Só isso. Caderno, português. Claro que o centro da atenção tem que estar no professor titular. O professor titular que está lá na frente falando é a autoria lá na sala. O aluno vai ter que escutar ele. Mas tem casos que o aluno não consegue acompanhar lá na frente o que o professor está falando. Então, vai ser o segundo professor que vai ter que tomar essa postura aí de falar. E tem que cuidar como é que fala. Outra dica que eu gosto e utilizo muito no meu dia a dia diariamente é usar batom. Tanto para crianças com TDAH, para o autismo também serve. Batons de cores fortes, que chamam a atenção, que fazem essa criança centrar na sua boca, porque eles perdem muito aí a visão, eles se desconcentram muito fácil e não conseguem, de repente, entender o que tu tá falando. Então, se a gente usa um batom aí de uma corzinha legal que prenda a atenção da criança, ela vai centralizar na tua boca e vai conseguir escutar o que é que você tá falando, né? Quando isso não for possível, devido à movimentação da sala sobre a voz alta, né? Procure tranquilizar o aluno, não valorizando as reações excessivas. Essa situação consiste num desafio diário em que todos aprenderá com a situação que venha a ocorrer, embora seja necessário se levar em consideração que os obstáculos de convivência farão parte do cotidiano da sala. Então, quando tem muito barulho lá na nossa sala, o professor está tendo que falar muito alto porque os alunos estão agitados, a gente tende a tirar esses alunos da sala, né? Principalmente com o TEA. Só que isso é errado, né, gente? A gente não pode tirar da sala. Eles têm que aprender a conviver aí com o barulho. Mas depende também da situação. Se a gente vê que o aluno está mais ou menos que de boa aí com o barulho, a gente vai deixando até a gente ver aonde que ele chega. Se ele está num dia ruim, que ele não está suportando ali aquele barulho, que está começando a dar indícios de uma crise sensorial, então a gente retira esse aluno do ambiente. Mas a gente tem que deixar ele fazer parte do cotidiano escolar ali da sua turma. Tem que aprender a criar a inclusão aí, o próprio aluno, né? A ser socialmente ativo aí na sala de aula, né? E como a gente trabalha a capacidade espacial no TEA? No aluno com TEA, a habilidade espacial se tornará limitada em virtude da fragmentação percepção visual, fixando o olhar em detalhes menores e deixando de lado a visão global. Então, isso é uma característica do próprio autismo, né? Não tem muito que a gente fazer aí para... Na verdade, nasce assim, né? Nós não temos como antecipar para que isso não aconteça. Então, a capacidade espacial do autismo, ela é muito limitada. E eles tendem a fixar o olhar, então, em pequenas coisas, não num total. Por isso que a gente tem que cuidar nas nossas adaptações como a gente faz. Porque se a gente faz, de repente, um tamanho muito grande, esse aluno vai se prender ao tamanho da letra. Não vai conseguir executar a tarefa, vai ficar ali só olhando para o tamanho da letra. Ou a letra muito pequena. Ou, de repente, algumas coisas extras que a gente acaba botando na folha aí que não precisa,
também aí detalhes que o aluno pode se prender, né? E não é o nosso objetivo. Então, mais uma vez, a gente tem que conhecer os nossos alunos, né? Saber trabalhar com isso. Então, a gente tem que explorar todos os ambientes da escola para correr, para jogar bola, rodar pneu, fazer atividades grupais. Essas são algumas dicas aí de atividades para se trabalhar a habilidade espacial, né? Sempre que a atenção do aluno com TEA centrar-se em algo particular, será necessário chamá-lo carinhosamente, estimulando sua percepção para o todo. Que vai acontecer muitas vezes esse aluno se prender, né? Então a gente tem que saber chamar ele também, né? Não deixar ele aí se prender naquilo. E isso acontece muito que eu percebo quando a folha tá com muita escrita. Então a gente tem que escrever o essencial. Como a gente vai falar com eles, que é daquela forma pausadamente e poucas palavras, a gente vai botar assim na folha também. É poucas palavras e poucas coisas, porque muitas vezes eles olham para aquilo, não vou fazer isso aqui não. Isso aqui tem muita coisa, tá ficando louca, professora, eu não vou fazer não. E é assim mesmo. E aí pode ocorrer uma crise, então, por o aluno olhar aquilo e não dar conta daquilo tudo, né? Então, vamos lá. Vamos encerrar aqui o nosso falatório, que nós já estamos quase chegando aí nos 50 minutos. Outro dia a gente continua falando aí sobre mais um pouquinho sobre o currículo. E agora vamos fazer, então, uma adaptação. Falamos tanto hoje das adaptações, né? Então, vamos fazer. Eu vou preparar aqui o meu material e eu já volto. Então, o material que eu trouxe aqui para vocês é um material de fácil acesso que tem na escola, tá? Que a gente pode estar fazendo. Esse material aqui eu tô fazendo para minha aluna. Eu vou trabalhar com ela durante as manhãs na rotina, que é, em vez de eu brincar com ela com pecinhas normais, eu vou fazer uma adaptação um pouquinho diferente, porque eu já trabalhei com ela a montagem de pecinhas, que é quando a gente utiliza imagens das pecinhas montadas ou até uma réplica, a gente monta o que a gente quer montar e depois a criança reproduz, né? Pode ser com a réplica normal, você faz mesmo com a pecinha e deixa lá a criança reproduz, ou pode ser uma imagem que ela tem que reproduzir com a pecinha. Então, eu vou adaptar agora e trazer essa brincadeira para uma atividade mais pedagógica, para ajudar na leitura dela. Então, vamos lá. A gente vai precisar de pecinhas, tá? Pecinhas desse joguinho aqui de pecinha, que existem vários, né? Então, especificamente esse aqui. E a gente vai precisar de imagem, porque eu tô fazendo para autista. Os autistas são visuais, então eu peguei imagens aqui de animais, de uma atividade aqui de colocar o nome. Então, em vez de a gente fazer na folha, a gente vai fazer na pecinha. Eu vou recortar aqui os animais, daí eu já volto para nós colar nas pecinhas para mostrar como a gente vai fazer. Então, vamos lá, gente. Eu recortei aqui os animais, tá? Todos eles que eu vou precisar. E agora eu vou colar na pecinha. Vou colar aqui embaixo. Vamos lá. Tô usando aqui uma cola de artesanato, mas pode ser cola Super Bond também. Vou colocar aqui, ó, um pinguinho de cola e vou colar a imagem. Cuidado, gente, para não colar os dedos, porque essas colas, eu literalmente sempre colo tudo, principalmente os dedos. Fico com os dedos cheios de cola, a gente não é acostumado a usar, né, muita cola Super Bond e não tem essa praticidade, né? Então, vamos lá. Colei a figura. Agora, aqui do lado, eu vou escrever a palavra gato. A gente pode, assim, trabalhar de várias formas essa atividade. A gente pode escolher como a gente quer trabalhar. A gente pode só colocar a figura e
Agora, nas pecinhas aqui, a gente vai escrever gato. Como o gato tem 2 sílabas, então a gente vai precisar, né, de 2 pecinhas aí. Então, gato, vamos escrever. O Gá. Vai ficar virado na câmera, mas tudo bem. Gato. Gato, tá? Então, a criança vai... A gente pode só botar a imagem, não precisa escrever. A criança só visualizando que é gato, ela pode montar a palavrinha, né? Então, ela vai encaixar, vai procurar as sílabas certas em meio às pecinhas aí e vai colocar aqui, ó. Gato. Tem autistas que não é tão visual, que não precisa tanto da imagem, mas é interessante ter a imagem, sim, em todas as atividades que você vai fazer, porque o autista não consegue assimilar a palavra com a imagem. Ele vai ler lá a palavra gato, mas ele não vai saber o significado. Mas o que é gato? Não estou entendendo. Por isso a gente usa a imagem, porque o autista não consegue assimilar a palavra com o que é, o significado. Então a gente procura sempre trazer a imagem. Então, como eu falei, a gente pode colar a imagem, escrever a palavra e a criança monta aí então com as pecinhas. Gato. Ou então a gente pode só usar a imagem, cola a imagem e você sempre vai dar o comando pedindo o que é. O que você está enxergando aqui? Olha essa pecinha aqui. O que você está enxergando? Que animal é esse? Vai responder que é gato, né? Então, você não necessariamente precisa escrever gato, né? Só botar a imagem e a criança vai te responder, é gato. Então, agora você escreve gato aqui com as pecinhas. Gato, tá? Ou, se você achar necessidade de escrever aqui, pode também, gato, tá? Então, essa é uma adaptação muito legal e diferente para se trabalhar com autista. E eu vou tá levando para minha aluna fazer também. Vamos lá, vamos pegar uma pecinha que só tem 2 sílabas. Eu peguei essa daqui que é menor para colar, tá? Na verdade, essa aqui devia ter vindo aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Sapo. Vamos colar aqui o sapo, né? Na pecinha, sapo. Para ficar mais fácil, como a gente não tem tantas pecinhas, porque eu tenho só algumas dessas, que o joguinho vem em sacolinha e é pouquinho, a gente pode estar colando aqui, ó, também o feltro, né? Tá? A gente pode aqui cortar e colar aqui, e na figura a gente cola outra parte, né? Para nós colar, que é o que eu vou acabar fazendo também, porque como eu tenho poucas pecinhas, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse modelinho aí. Vamos cortar aqui a parte que gruda. Então, a gente cola ali a parte que gruda. Deixa eu pegar a outra parte. Vamos fazer desse jeitinho aí. Vamos lá. Assim, a gente pode estar trocando, né? Não precisa ocupar tantas pecinhas. A gente pega aqui, a gente cola. Assim a gente troca a figura, né? Não precisa ter a pecinha pronta já. A gente vai trocando e vai escrevendo, né? Então, vamos lá. Vai demorar um pouquinho para grudar, tá? Vamos deixar aqui secando. Vamos colar agora, então, na figura, né? Vou pegar aqui a da girafa, que como essa é uma pecinha grande, vai ter 3 sílabas, então, vamos lá. Vou colar a girafa. Vou colar aqui, ó, esse pedacinho do velcro. Na figura.
Deixa eu segurar um pouquinho aqui para não colar meu dedo. Vamos lá. Muito bem, colou. Essa cola super boa, gente. Cola muito rápido. Vou colar aqui, ó, no velcro, ó. Aqui também tem a partezinha. Tá aí, colei. Agora vamos escrever girafa. Ou se você achar que não há necessidade de escrever, não precisa escrever a palavrinha. A criança pode simplesmente olhar a figura, né? Vai pedir que animal é esse? Girafa. Então vai lá achar nas pecinhas. Girafa. Vai achar lá na pecinha sílabas para escrever girafa. Então, girafa. Aqui eu não coloquei o nome, né? Não coloquei a palavrinha, só coloquei a figura. É girafa, então vai escrever girafa aqui em cima. E assim sucessivamente, né? A gente pode fazer aqui, eu tenho vários animaizinhos, a gente pode trabalhar também, não só... Aqui eu tô indo por grupos, eu tô indo por grupo de animal, né? Que é um pouquinho mais fácil, como ela tá aprendendo a ler, então achei que seria melhor. Mas a gente pode transformar essa atividade conforme a necessidade, conforme a gente está trabalhando lá na nossa sala de aula, a gente pode trazer para essa atividade aqui. Porque muitos autistas não gostam de escrever, tem uma aversão à escrita, né? Pelo fato do manejo do lápis, né? Do cansaço da mão. Então, eles não gostam muito de escrever. Então, essa é uma atividade muito legal que a gente pode estar trazendo aqui, muito fácil de fazer, gente. E também é muito simples, né? Tem na escola esses materiais. Então, aí é uma dica que eu trouxe aqui para vocês. Agora eu vou terminar de fazer aqui todos os animaizinhos que eu tenho. E na próxima aula, vamos trazer aí mais informações e mais atividades adaptadas aí para vocês, tá bom? Um beijo!